Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos com mais um vídeo de mais uma leitura gloriosa da Palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia. Essa leitura gloriosa vai encher sua alma, seu corpo vai ser direcionado à direção que o Espírito Santo de Deus quer lhe levar. Através desta palavra você não dá um passo errado, você não solta uma palavra errada. Ah, irmã, então se eu ler a Bíblia eu vou ser perfeito. É para ser. Sedes perfeito como Ele é perfeito. A gente tenta, irmãos. Não vamos conseguir a perfeição nessa terra. Mas se nós lermos a palavra do Senhor, nos orientarmos por ela, deixar que o Espírito Santo guie nós vamos ver quando as afrontas do adversário, né, se levantam contra nós, contra as potestades, né, do inimigo que vem e comicha nossos ouvidinhos, fala para nós errar, sair do caminho. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor, nós revestimos das armaduras de Deus, lá em Efésios 6:10, e aí a gente segue, irmãos, segue por dentro da palavra, resistindo o inimigo, resistindo a todas as afrontas, resistindo tudo aquilo que o inimigo vem para tentar nos roubar a nossa coroa, tentar nos roubar a nossa fé. Amém, queridos? Então vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, eu peço, se inscreva no canal, compartilhe se você sentir no seu coração, com amigos, vizinhos, rede social, grupos de família, compartilhe a palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos seguindo a leitura de 1 Coríntios, que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Nós já lemos o 11, o 12 e o 13, e nós leremos o capítulo 14. Amém, queridos? Que diz assim: o dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois a quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Oh, aleluia, Jesus! E é verdade, irmãos. É um dos dons mais preciosos também, que eu acredito que nos eleva a um nível muito mais confiante, é quando nós recebemos o dom de interpretação de línguas, em saber o que está falando e entender o que o irmão está falando. Amém, queridos? Mas isso busque, se você ainda não tem esse dom precioso, busque com zelo, jejum, oração, e você será recompensado. O céu ouvirá o seu clamor. Versículo 13. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Quando eu falo em línguas, eu edifico a minha alma, o meu espírito, pois ele é o santuário de Deus, né? A casa, a morada do Espírito Santo. Então eu falo em línguas, eu converso com o céu. O Senhor me dá memórias e eu vou falando em línguas. E assim como a gente tem outros pedidos para falar na nossa própria língua, a gente fala pensando naqueles pedidos e fala em línguas. E o céu ouve, irmãos. É muito glorioso. Mas quando queremos falar a homens, né, edificando, exortando e consolando, olha só, o versículo 4, que é que diz? O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, irmãos, profetizar edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então não adianta, irmãos, nós ali no quarto falar em línguas, ou na oração baixinho falar em línguas, ou glorificar Deus e falando em línguas, né? Porque você sabe o que você está falando, mas se for para profetizar, irmãos,
Não fale, não chegue em alguém e profetize, fale em línguas e saia. Não, tem que haver uma interpretação de línguas. Tem que haver pelo menos alguém que a interprete, para que a igreja não fique sem edificação. Ou a pessoa que está recebendo a profecia fique sem saber o que Deus está falando com ela. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Assim que instrumentos inanimados, como a flauta, o cítaro, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara, né? Ele quis usar os instrumentos, né? Se não tiver bem afinado ou bem direcionado a um som de um instrumento, como é que vai saber o que está tocando? Então, temos que ter a interpretação, temos que ter a revelação do que está acontecendo para haver a doutrina, a edificação na pessoa que está recebendo a profecia. Versículo 8. Pois também será a trombeta, pois também se. Essa palavra é gloriosa. Pois também se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Já pensou se a trombeta der sonido incerto que não for a hora da volta? Quem se preparará para a batalha? Se não tiver a identificação do toque da trombeta naquele grande dia, irmãos? É muito forte essa palavra que Paulo usou aqui. É necessário a revelação da profecia, a interpretação da profecia. É necessário intimidade com o céu para te orar em línguas e te edificar. E quando fores profetizar, edificar alguém através da interpretação do que está sendo revelado, do que está sendo entregue, para haver edificação. Versículo 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Se recebeu o dom de línguas estranhas, peça de interpretação, busque. Senhor, eu quero entender o que eu estou falando em línguas. Eu quero sentir na minha alma o que é as palavras que eu converso contigo quando eu fico cheio do teu Espírito. Aleluia, glória a Deus. E Ele te dará, irmãos. Eu sei porque eu sou prova disso. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Tá aqui, irmãos, versículo 3, acabei de falar isso, Pelo que o que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, tu tens que pensar em algo que tu precisas, sabendo a interpretação da língua, tu vai orar em línguas estranhas. Mas tu precisa ter o dom de interpretação para também a tua mente não ficar vazia, ficar ali horas e horas falando em línguas, mas tu não sabe que tu estás conversando com o céu. Tu não entende qual é o diálogo que tu estás tendo com o céu. Então, Paulo aqui, ele fala, orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, tem que pedir o dom de interpretação, irmãos. É necessário. O que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres, né, apenas em espírito, como dirá o indouto amém? Aleluia! Aquele que não compreende, como dirá amém? Assim seja, concordará contigo. Se não haver, né,
uma forma visível dele entender o que está acontecendo ali, né? Tem que ter. Versículo 17. Depois da sua ação de graças, visto que não entendes o que dizes. Versículo 17. Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Quando tu fala e estás ali cheio do poder de Deus e não há interpretação da língua estranha, ou que tu mesmo não sabes o que estás fazendo, que estás glorificando, de fato tu estás bem, as graças de Deus estás dando, mas o outro que está vendo não é edificado. Mas que sirva para outras pessoas também querer ser cheia do Espírito Santo, ser cheias do dom do Espírito Santo, porque é maravilhoso poder conversar com ele, sentir, interpretar a língua dele, irmãos. É maravilhoso. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, Paulo diz, né? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, mas instruir outros a falar 10.000 palavras em outras línguas, que não edificam, irmãos. Olha só que sabedoria. Ele preferia falar 5 palavras. Tipo, Jesus te ama, e você entender que Jesus te ama, do que falar em outras línguas. 1000 palavras, mas ninguém entender, ninguém se edificar. Só entender que é edificado, a pessoa é cheia, né? Eu já fui em um culto, irmãos, que o pregador começou a falar em línguas o tempo todo, e ele pregou e entregou a mensagem em línguas. A igreja ficou olhando assim. Ele estava cheio do poder de Deus, ele estava pulando, ele estava cheio da graça, ele só falava em línguas, mas a igreja não recebeu nada, não entendia nada, não teve curas também, não teve nada. A igreja ficou assim, ó, só olhando ele falar em línguas. Irmãos, a palavra do Senhor aqui nos orienta a não fazer isso. Paulo diz: prefiro falar 5 palavras que edifiquem do que 10.000 palavras que não edificam a igreja. Então é assim, a irmã Mary também, eu amo falar em línguas estranhas. Eu oro horas em línguas estranhas, irmão. Não é para me gloriar, não. Que eu diminua e ele cresça, mas enche a minha alma. Eu sinto alegria, eu sinto como se eu estivesse diante do trono do Senhor e vendo ele na sua beleza, da sua santidade no meu quarto, irmãos. Quando eu chego na igreja, eu oro. Eu gosto de orar na igreja também antes de começar o culto. Eu amo orar antes de começar o culto. Mas aí a gente ora direcionada ao culto, para que Deus venha falar, para que Deus venha curar, para que Deus venha batizar, para que Deus venha salvar. Eu não oro no culto por alguém ou por alguém que pediu oração para mim, irmãos. Essa oração é lá dentro do meu quarto, no secreto com o Senhor. Mas lá naquela meia horinha antes do culto, ore. Repreenda toda a potestade do culto, para que o culto venha a ser abençoado, que os anjos do Senhor venham e que a glória do Senhor desça, que as águas do Senhor sejam manifestadas através da cura, de milagres, de prodígios. Vai repreendendo todas as astutas ciladas do adversário, para que muita gente que chega ali carregada não entre na porta aquele peso, mas que fique lá de fora e a pessoa entre e venha ser salva. Essa é a oração de antes do culto. Para abençoar o pregador, o cantor, que cada palavra que saia da direção da pessoa que está direcionando o culto, seja uma direção do Espírito Santo, que não saia nenhuma palavra que não seja para edificar, né? Às vezes a pessoa vem, abre o seu coração para edificar, e existem demônios que atuam na mente das pessoas para que as pessoas venham distorcer o que é pregado, o que é falado. Então nós já oramos, pedimos para repreender esses demônios. É isso que a gente tem que fazer nos cultos antes de orar, antes de começar o culto. Certo, irmãos? E eu falo em línguas e reinterpreto. Sempre que eu falo uma frase em línguas, eu costumo falar a frase em que ela quer dizer. Ah, irmã Mary, mas isso é muito difícil. Não é. Se você buscar, Deus te dá. Eu levei 15 anos orando, pedindo para Deus, Senhor, eu falo em línguas desde os meus 14 anos, eu preciso, né? Antes, com 7 anos já falava, mas
não tão constante como foi a partir dos meus 14 anos, foi mais forte os dons que foram vindo, né, de acordo com a jornada. E aí a gente pede, irmãos, sempre, né, que quem quer esse dom, peça o dom de interpretar, peça o dom de profetizar, mas que venha com ele a revelação, para que não fique a pessoa sem ser edificada. Nem a gente, né? Porque a gente tem que entender o que está orando, é um diálogo conversando com o Espírito Santo. E a pessoa que está recebendo a profecia também tem que ficar ciente do que Deus está falando, né? Eu acho tão lindo quando um pregador começa a profetizar e alguém começa a interpretar. É tão gratificante entender que o céu é real, é mais real do que o que a gente pode ver com os nossos olhos físicos, irmãos. Aleluia, Jesus. Então, versículo 19, ele diz, prefere 5 palavras do que 1000 palavras, né? Sem ser que a edifique as pessoas, né? Tem que edificar. Os dons em face dos visitantes da igreja. Ó. Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, no maliciar, porque na malícia sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Meu Deus, isso aqui é muito forte, que conselho glorioso. Versículo 21. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui já está escrito que muitos não darão crédito a essa palavra gloriosa, irmãos. Mas aquele que der crédito a essa palavra gloriosa será edificado. Por isso eu peço com muito carinho, dê crédito ao que você está ouvindo. Compartilhe com parentes, compartilhe com pessoas que ainda não vieram para o Santo Evangelho, ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Porque esta palavra já diz que muitos não dariam crédito. E nós queremos que todos, né, venham a ser salvos, porque é isso que o Senhor Deus também quer. Que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Olha, irmãos, não adianta profetizar para alguém que está ali zombando das coisas de Deus, porque é como jogar pérola fora, é como não ter cuidado com as coisas do Senhor. A profecia vem para aquele que crê. Creu, o Senhor vai falar em alguma boca de algum profeta para ser. Agora, quando você vê algum profeta profetizando para pessoas que a gente sabe que não professam a mesma fé e ainda blasfemam contra o nosso Jesus, a gente tem que cuidar, irmãos. De sorte que a língua constitui um sinal para os crentes, mas para os incrédulos, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, meu Deus, não dirão porventura que estais louco? Se todos ver que entrar, os não crentes, entrar numa igreja e ver todo mundo falando em línguas e aquilo, vão dizer assim, o que nós estamos fazendo aqui? Não está edificando nada, né? Então tem que haver uma coerência, né, irmãos, com os dons espirituais. Versículo 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todo convencido e por todos julgado? Tornar-se-lhe-ão manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Olha só como é bom, se houver a interpretação, se houver quem profetize e interprete, né, vai haver conversão. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Há necessidade de ordem no culto.
Versículo 26. Que fazeis, pois, irmãos, quando vos reúnes? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aleluia, Jesus. Um faz de um jeito que foi chamado por Deus, outro faz de outro, mas todo dom é para edificação do que é irmão da igreja, do corpo de Cristo. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muitos 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Se falar em língua e não sabe interpretar, que haja alguém que interprete, que alguém entenda o que está sendo falado em outra língua. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aleluia, Jesus. Falar em línguas, glorificar em línguas. Fale a frase em português para que a pessoa entenda o que está sendo glorificado em línguas. A irmã Mary sempre faz isso quando vem aquela vontade de falar em línguas, mas eu sempre falo a frase que é em língua de que a gente está entendendo. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação e outros que sejam assentados, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Para não haver desordem, né, irmãos? Para ser tudo com ordem e decência. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Quer dizer, eu recebi uma profecia. Se eu profetizar naquela hora, eu vou constranger alguém. O espírito está sujeito ao profeta. Eu vou aguardar. Vai acabar o culto. Eu vou chamar a pessoa que o Senhor me revelou. Vou chamar uma testemunha e vou entregar o que o Senhor me deu. Para não constranger ninguém. Porque o espírito está sujeito ao profeta. Agora, entrega o que o Senhor te entregar. Agora, para constranger alguém, o Senhor não constrange ninguém assim, irmãos. Salvo quando Ele ordena. Aí é diferente. Quando Deus quer expor um pecado e tá demais e o Senhor, né? Aí Ele usa várias pessoas, né? Eu acredito que o Senhor, Ele tem uma maneira muito sucinta de conversar com os seus filhos. E nunca, jamais é para envergonhar, para humilhar, não, porque quem se humilha, a si mesmo Deus exalta. E Ele diz para ninguém humilhar o outro, né? Mas Ele manda amar o outro. Então, quando a gente se humilha diante da potente mão de Deus, o Senhor nos exaltará. Amém, queridos? Parei no versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, ou de outro, e os outros julguem. Se porém vier revelar a outros que seja sentado, cale-se o primeiro. Versículo 31. Porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Aos próprios profetas, é o que eu disse aqui. Dá para esperar o momento certo. Só não leve para casa, né? Já aconteceu isso de eu levar para casa e eu ter que procurar a pessoa, o Espírito Santo me inquietar até eu entregar o que o Senhor me revelou. Então, depois ter que correr atrás para poder ser obediente à voz do Senhor. Versículo 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Olha só, irmãos. Como em todas as igrejas dos santos. Meu Deus, oh glória. Versículo 34. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o ordena. Como eu já falei no começo do capítulo 11, se eu não me engano. Aqui Paulo, ele sempre ensinando
a ordem na igreja, porque lembrando que esta carta está direcionada à igreja de Corintos. E as mulheres que chegavam no templo, elas eram as sacerdotisas dos templos. Existiam vários templos. Deusa Diana, tem várias deusas. Eu já falei e vou repetir. E essas mulheres chegavam querendo ensinar, sem aprender. Elas queriam ensinar e ser a autoridade sobre os maridos. Sabe aquelas mulheres que querem ser a autoridade sobre o marido? Não, há uma autoridade sobre a mulher e é o seu esposo, né? Então Paulo estava ensinando aqui que elas tinham que deixar o cabelo crescer para ser como o véu, que elas tinham que ficar caladas e escutar, porque primeiro foi feito Adão e depois a Eva, e assim por diante, irmãos. É igual nos dias de hoje. Se tirar esse conselho de Coríntios e trazer para os nossos dias, é igual chegar uma mãe de santo, hoje se converteu, não conhece nada da liturgia do culto, não ainda aprendeu para ensinar, e chegar numa das nossas igrejas e querer ensinar nós, sem aprender com um pastor, sem aprender com uma esposa de pastor, sem aprender. Como que vai ensinar sem aprender? Entende? É isso. Por que Paulo chamou a atenção da igreja de Coríntios por isso, irmãos? Porque estava acontecendo isso. Então, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. A lei determinava que a mulher ficasse calada. Só o sacerdote era que fazia expiação de pecado. Miriam era a irmã de Moisés e Arão, mas ela não era sacerdotisa, irmãos. Ela era uma profetisa, ela cantava, dançava e ela era uma mulher cheia do poder de Deus, né? Teve as suas provações quando murmurou da esposa de Moisés, passou uma semana longe do arraial, fora da nuvem e fora da coluna de fogo, ficou leprosa por causa da maledicência, recebeu a cura, porque Moisés não saiu antes que ela voltasse para o arraial depois daquela semana, pagou a sua disciplina, porque o Senhor disciplina aqueles a quem ama. Se Deus não amasse, Miriam não teria deixado ela voltar para o arraial depois da murmuração e da maledicência que ela saiu, né, da sua boca. Então, irmãos, a lei, ela não dava essa oportunidade que hoje, irmãos, como Joel foi profeta na vida das mulheres. Ele profetizou e ele disse que o Espírito do Senhor desceria nas suas meninas, nos seus meninos, nos seus jovens, nas mulheres. Suas filhas profetizarão. Seus filhos profetizarão. Amém? Mas isso, irmãos, foi com o decorrer. O Espírito Santo foi agindo nos gentios, porque antes eles também não queriam que Pedro pregasse para os gentios, mas o Senhor veio, o Senhor agiu, falou através de um anjo, e aí Pedro foi lá e pregou para os gentios. Então foi abrindo o leque, foi havendo algo novo. Até os dias de hoje nós poder, né, não querer ser a autoridade. Não, irmãos, a mulher, ela seja submissa para que ela consiga mais ainda do que se tivesse uma autoridade, irmãos, porque a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola destrói. Então, aquela que consegue ter o seu esposo como a sua autoridade, consegue amar a Cristo como a autoridade da igreja. É esse mesmo sentimento que Paulo diz aqui, irmãos. Versículo 35. Se, porém, quererem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Ele estava ensinando a igreja de Corintos aqui e ensina hoje nós. Se nós não aprendermos, se nós não tivermos a humildade de dizer assim, ó, eu não tenho ainda condições de ensinar sem aprender, como que vai ensinar? Como que vai ensinar, irmãos? A palavra do Senhor Jesus, ela é verdadeira, ela não mente. Se nós só em lermos, às vezes a gente se constrange, porque a gente é tão falho diante da palavra do Senhor, a gente é tão pequenininho diante da palavra do Senhor. Como ensinar sem haver um aprendizado? Versículo 36. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio da
exclusivamente para vós outros. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Meu Deus, que capítulo glorioso, irmãos, que abre o nosso entendimento de uma forma tão gloriosa, tão maravilhosa, para que nós não venha julgar, né, as profetas do Senhor, os profetas do Senhor, erroneamente, mas que nós venha buscar dons espirituais para nós, o dom de interpretação, o dom de poder discernir o profeta, se o profeta é de Deus ou não, né? E isso tudo na palavra você consegue. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Amanhã, capítulo 15 de 1 Coríntios, se Deus assim nos permitir e tudo der certo, essa leitura será gloriosa também. É a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Capítulo 15, amanhã, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor e medite nesse capítulo 14, que é maravilhoso, glorioso e nos dá muitos ensinamentos profundos. Amém? Fiquem na paz do Senhor, queridos.